A enfermeira simples salva a filha doente de um milionário e conquista seu coração. O hospital pulsava com a rotina frenética de enfermeiros, médicos e pacientes. Mas naquele dia havia um murmúrio diferente no ar. Uma cena digna de novela, onde o destino caprichosamente cruzava os caminhos de pessoas de mundos opostos. Helena, uma enfermeira dedicada e de origem humilde, estava prestes a se deparar com uma situação que mudaria sua vida para sempre. Em uma manhã nublada, pouco antes do meio-dia, uma nova paciente chegou. A notícia de que a filha de Victor, o enigmático milionário, estava internada no hospital, se espalhou como fogo em palha seca. A menina, Isabela, acabara de ser diagnosticada com uma doença rara e devastadora. Helena sentiu um frio na barriga ao receber a ficha da paciente. Como uma jovem com tanto dinheiro e poder era capaz de estar em um lugar como aquele? Mas, acima de tudo, o que mais a inquietava era o olhar vazio da garota, que parecia carregar o... Ela sentava-se ao lado da criança, segurava sua mão delicadamente e contava histórias sobre a sua infância. Um tempo em que a vida era repleta de pequenos prazeres e sonhar era permitido. Isabela sorria, mesmo que de forma tímida. Num instante, um laço se formou, um fio invisível, conectando as duas de maneira profunda e inesperada. Victor observava de longe. Com seu olhar marcado por cicatrizes do passado, ele se sentia intrigado pela dedicação de Helena. Ela não era apenas uma enfermeira, era uma mulher que brilhava com uma força autêntica. No entanto, sua insegurança golpeava. O que uma enfermeira simples tem a ver com um milionário? Ela pensava, sufocada pela pressão dos olhares julgadores que a rodeavam. E tratamento de Isabela avançava com etapas agoniantes. Notícias sobre a doença começavam a surgir de forma assustadora, revelando uma conexão que ninguém esperava. Os fantasmas de Victor não eram apenas seus. E a dor da infância de Helena poderia convergir de má. O ambiente silencioso se rompeu como um vidro quebrando. A tensão atingiu o teto quando um telefonema anônimo chegou até Victor. Ele atendeu, seu rosto transformando-se de curiosidade para perplexidade. "O que você sabe sobre a saúde de Isabela?" A voz do outro lado perguntou, carregada de ameaças veladas que pairavam como nuvens escuras. Helena percebeu a mudança na expressão de Victor. Aquela ligação havia acendido uma chama de ansiedade, uma premonição de algo perigoso à espreita. Sem saber como o futuro se desenrolaria, uma certeza se formou. A jornada estava longe de terminar. As diferenças sociais entre eles eram apenas uma parte do quebra-cabeça. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo X. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Helena olhava para Victor, um frio percorreu sua espinha. Ele estava pálido, ainda segurando o celular com a ligação sinistra na linha. A tensão na sala era palpável. "O que aconteceu?" ela perguntou, tentando esconder a preocupação que crescia em seu peito. Mas antes que ele pudesse responder,
Isabela começou a tossir. O som da pequena garota, mesmo com as mãos pequenas batendo contra o peito, parecia um sino de alerta. As enfermeiras correram para ajudar, e Helena sentiu o mundo girar. Isabela! Helena gritou, enquanto se precipitava para o lado da cama. Ela sabia que cada segundo contava. As luzes do monitor começaram a piscar e a visão da garotinha se tornava cada vez mais turva. Calma, querida, eu estou aqui, ela disse, segurando sua mão com força. Victor, paralisado pelo choque, finalmente se aproximou, a expressão de desespero estampada em seu rosto. A equipe médica chegou em um frenesi. Os gritos de comandos ecoavam e a sala se enchia de um caos intenso. Desligue a oxigenação! Preparem o desfibrilador! Uma enfermeira olhou para Victor, sua expressão conturbada. O que estava acontecendo com Isabela? Ele sentiu um nó na garganta e, por um momento, esqueceu suas próprias inseguranças. O que importava agora era a vida da filha. De repente, no meio da correria, o telefone de Victor tocou novamente. Um número desconhecido. Ele hesitou, mas a necessidade de respostas era mais forte. Alô? Ele atendeu. A voz familiar do outro lado fez seu coração parar. Victor, sou eu. Precisamos conversar sobre Isabela. Silêncio. Hippolyte, um amigo da infância e uma das pessoas mais próximas a ele, falava em sussurros nervosos. A saúde dela não é um acidente. Há algo mais profundo envolvido. As palavras pesavam no ar, carregadas de significados obscuros. O que ele queria dizer? Victor sentiu a adrenalina correr em suas veias. Enquanto isso, o estado de Isabela piorava. Os médicos a cercaram e Helena, com o estômago embrulhado, viu a situação se desenrolar em câmera lenta. Então, em um instante dramático, alguém gritou: "Código azul!" O hospital virou um redemoinho de movimento, mas para Helena, tudo ficou em câmera lenta. A vida de Isabela estava em jogo. Quando os médicos conseguiram estabilizar a menina, a sala exalou um suspiro coletivo de alívio. Victor ainda segurava o telefone, sua mente em frangalhos. Ele olhou para Helena, que estava ao lado, chorando em silêncio. A conexão entre eles estava se transformando. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. "Eu preciso ir", Victor disse, os olhos fixos em Helena, como se ela pudesse salvá-lo de alguma maneira. Mas ao se virar para sair, Hippolyte entrou apressadamente na sala. "Victor, espera. Você precisa saber a verdade sobre Isabela." A atmosfera ficou carregada de tensão, e Helena, sentindo que tudo estava se desenrolando em direção a um precipício, aproximou-se. A revelação estava prestes a emergir, mas, naquele momento, Isabela começou a convulsionar novamente. O grito de vitória parou no ar, prendendo todos na expectativa. O que Hippolyte sabia? E como isso se ligava à saúde da menina? O peso da incerteza encheu a sala. Mas, de repente, um som estalou como um tiro. A porta se abriu com força e uma mulher entrou, a expressão descontrolada e os olhos cheios de desespero. "Cheguei! O que está acontecendo?" Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Todos se viraram, espantados com a irrupção. Helena reconheceu a mulher. Era a ex-esposa de Victor, uma socialite conhecida, Luana, que não aparecia no hospital há meses. "Luana, o que você está fazendo aqui?" Victor perguntou, a voz cortante como lâmina. Mas Luana não ouviu. "Não importa, eu preciso ver Isabela!" Ela gritou, e na fração de segundo que se seguiu, revelou um caderno manchado.
aparentemente em seu bolso. Eu tenho algo para vocês. Algo que pode salvar a vida dela. Os olhares mudaram. A tensão no ar se espessou. Helena e Victor se entreolharam, confusos, enquanto uma visão distorcida começou a se formar nas mentes de todos. O que você quer dizer com isso, Luana? O que pode ser tão importante? A urgência na voz de Victor ecoou, e o olhar de Luana ficou mais afiado. Eu sei o que aconteceu. Como ela ficou assim? Isabela não ficou doente à toa. Alguma coisa muito sinistra está acontecendo. A sala pareceu congelar. Mesmo a batida do monitor cardíaco parecia hesitante. Helena prendeu a respiração. As palavras de Luana eram como relâmpagos numa noite sem lua. O que você está dizendo? Ela sabia que algo não estava certo. A ex-esposa de Victor tinha um histórico de comportamentos exagerados, mas o desespero no olhar dela parecia real. Na última festa do Victor, eu vi ele conversando com pessoas estranhas. Estranhas mesmo. Eles estavam interessados em Isabela. Luana falou, a voz tremendo, quase implorando por atenção. Eles tinham um plano para pegar a fortuna dela. Cada palavra dela era um golpe, e Helena sentiu uma onda de raiva e confusão. O que ela estava ouvindo? Os murmúrios se espalharam pelo corredor, como um eco mortal. O silêncio foi quebrado por um grito de Isabela, interrompendo o turbilhão emocional. Mamãe! Papai! A pequena estava despertando e sua expressão de terror trouxe todos de volta à realidade. Helena correu para a borda da cama, segurando sua mão. O que estava acontecendo? O monitor cardíaco disparou novamente. Isabela olhou para Luana com medo genuíno. Quem é você? A pergunta era como uma faca no coração de Victor. Ele não conseguia encontrar palavras para responder. Isabela, sou eu, sua mãe. Eu estou aqui para te ajudar. Luana disse, mas seu tom de voz estava entre a ansiedade e a raiva. Eu sempre estive, e todos sempre quiseram algo de você. Enquanto a bagunça se organizava, Helena se perguntou qual era a verdade. Um silêncio gelado envolveu todos quando Luana de repente puxou o caderno para fora. Olhem, eu escrevi tudo aqui. Não é uma coincidência. Essa doença, o que está acontecendo, é tudo parte de algo maior. Não podemos deixar ele. Helena sentiu um nó na garganta. O que você escreveu? O que você sabe? Mas antes que Luana pudesse responder, uma luz cortante iluminou todo o corredor e o sistema de alarme soou, acompanhando a sirene de emergência. Um alerta sobre uma possível evacuação ecoou pelo hospital. O pânico se instalou. As pessoas começaram a correr em todas as direções. Mas o que realmente estava acontecendo? As palavras de Luana ainda reverberavam na cabeça de Helena. Uma sombra de dúvida surgia sobre tudo. Quem realmente era Isabela? O que mais Victor escondia? Como se isso não fosse suficiente, os olhos de Luana brilharam, e ela sussurrou, Isabela não é quem vocês pensam que ela é. As palavras pairaram no ar, um mistério sombrio prestes a se desenrolar, deixando todos à beira de uma verdade devastadora. Enquanto o caos se desenrolava ao redor de Helena e Victor, a sala estava tão silenciosa que se podia ouvir os batimentos do coração de Isabela. A tensão pairava no ar, quase palpável. Luana, com seu rosto tomado pelo desespero, olhou diretamente para Isabela. Mas suas palavras tinham mais a oferecer do que desespero. A verdade está aqui, eu juro, ela gritou, tremendo enquanto segurava o caderno contra o peito. Do que você está falando? Victor perguntou. O olhar dele se movia entre Luana e Isabela,
tentando entender onde isso tudo ia parar. Eu vi coisas, Vitor. Eu descobri e eu tenho provas, Luana insistiu, o desespero transparecendo em sua voz. Ela abriu o caderno, folhas desgastadas em mãos trêmulas. Helena não queria acreditar, mas a urgência da situação a puxava para mais perto. O que está aí escrito ali? O que poderia ser tão importante para a vida de Isabela? Mas antes que Luana pudesse abrir a boca para explicar, um novo grito de Isabela interrompeu tudo. Mamãe, para, por favor! Ela se contorcia na cama, os olhos arregalados de medo. O monitor cardíaco apitou, frenético como um despertador de um pesadelo. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma sombra cruzou a sala. Era Helena, que tinha avançado para segurar a mão de Isabela. Mas antes que pudesse tocar, um estrondo ecoou. O que parecia ser uma luz intensa brotou do caderno em mãos de Luana. Um brilho ofuscante iluminou a sala por um instante, enquanto os outros se cobriram os olhos. Helena teve uma sensação de que aquilo não era normal. Algo muito além do esperado. Luana, o que é isso? Victor perguntou, nervoso. Luana, com olhos arregalados, olhou ao redor, como se esperasse que o chão se abrisse. O caos transformou-se em um circo. Enfermeiros começaram a correr em todas as direções, sem saber o que estava acontecendo. Eu não sei, Luana gaguejou, pálida. Uma fita escura saiu do caderno, como uma serpente, deslizando pelo chão e em direção a Isabela. A garota, em meio ao pânico, parou. Seus olhos mudaram. O medo deu lugar a uma calma perturbadora. O ambiente estava completamente hipnotizado. Para, Isabela falou. Sua voz estava mais forte, mais autoritária. Não podem fazer isso! O futuro da sala se complicou em um instante. Todos ficaram paralisados. A expressão de Luana era de horror, enquanto os olhos de Isabela brilhavam de uma forma estranha. O que estava acontecendo? E em meio ao escândalo de sirenes e gritos, a verdade começou a se desenrolar, revelando uma conexão que ninguém esperava. Ela precisa saber a verdade sobre quem realmente é. Luana sussurrou, quase sem voz. Isabela, você não é minha filha. Um silêncio gelado tomou conta do espaço. Os olhares correram entre as pessoas. Como assim? Isabela não era a filha de Luana? O que isso significava? A sala ficou tão quieta que se pudesse ouvir um alfinete cair. Através da névoa do caos, Helena sentiu seu coração parar. O que foi que a ex-mulher de Victor realmente disse? Como assim não era filha de Luana? O que isso significava para Isabela, para Victor e para ela? O pânico tomou conta do ar mais uma vez, enquanto perguntas surgiam como um furacão. A verdade estava se desnudando em camadas inesperadas. O que mais estava escondido? E o que isso significaria para o futuro de cada um ali? A imagem de Isabela, tão frágil e ao mesmo tempo tão estranhamente poderosa, permaneceu em sua mente. O que realmente estava acontecendo? A sala estava prestes a desmoronar, e entre os escombros da revelação, o que realmente emergiria? Helena ficou parada. A tensão no ar vibrava, enquanto as batidas de seu coração ecoavam nos ouvidos. E mesmo entre toda a confusão, uma certeza surgiu. Tudo estava prestes a mudar. A sala ficou em um silêncio profundo. A declaração de Luana ecoou como um trovão. Isabela não é minha filha. As palavras pareciam ter cortado o ar, fazendo todos pararem para respirar, como se o tempo tivesse congelado por um instante. Helena sentiu seu coração disparar. Um nó se formou em sua garganta.
O que aquelas palavras significavam? O olhar de Victor se transformou em um misto de incredulidade e desespero. Como assim, Luana? Seu tom era baixo, quase um sussurro, enquanto a confusão dominava seus pensamentos. A mente de Helena estava em um turbilhão. O que Luana queria dizer? Quem era realmente Isabela? Isabela, ainda agitada na cama, olhou para Luana com uma expressão de medo e traumas desconhecidos. A sala estava mergulhada em um terror silencioso. Apenas o apitar dos monitores preenchia o espaço. Helena se aproximou de Isabela, tentando acalmá-la, mas era como a garotinha estivesse em um mundo à parte, lutando contra fantasmas invisíveis. Não escute, não escute! Luana gritou desesperada. Ainda há tempo para salvar ela! E de repente, com um movimento brusco, puxou uma folha do caderno, segurando-a para que todos vissem. Aqui está! Aqui está a prova! O caderno estava coberto de anotações desenhadas freneticamente, e Helena se perguntou se ali havia algo que pudesse mudar tudo. Mas antes que pudesse ver melhor, Isabela começou a convulsionar novamente, e o caos instalou-se. Isabela! Helena gritou, enquanto a equipe médica corria para estabilizar a menina. Luana se manteve firme, o olhar fixo na folha em suas mãos. Ela precisa saber. Victor começou a perder a paciência. O que você está insinuando? Se tem algo a dizer, diga logo. Luana respirou fundo, o rosto pálido e as mãos tremendo. Isabela não é só a filha de Victor e eu. Ela é filha de alguém mais, muito mais perigoso. O ar estava pesado, e um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Como assim? Helena perguntou, sua voz trêmula. De quem você está falando? Luana hesitou, as palavras dançando na ponta de sua língua. Eu não posso dizer o nome, mas ela é parte de um plano. Algo que começa muito antes de nós. Fogos cruzados de uma vida que não é nossa. Isso é loucura! Victor exclamou, tentando manter a calma diante do colapso da situação. Mas os olhos de Luana brilhavam intensamente. Eu vi a troca, Victor. Não foi acidental. Então, a luz do dispositivo médico começou a piscar e fazia um barulho alarmante. Helena se virou e viu a tensão aumentar na sala. Era um código que anunciava emergência. O chão se tornava um cenário de terror, com médicos e enfermeiros correndo em todas as direções. Precisamos agir, alguém gritou. Helena, portanto, sem saber o que fazer, sentiu seu instinto gritar. Estamos perdendo Isabela! No entanto, antes que pudessem se mover, uma sombra escura surgiu na porta. Era um homem alto, vestindo um terno imponente. Seus olhos tinham um brilho malicioso. Ele interrompeu a confusão com uma voz grave. Luana, você não deveria estar aqui, ele disse, olhando diretamente para ela. O pânico tomou conta e todos viraram-se para o recém-chegado. Quem é você? Helena perguntou, a voz apertada de ansiedade. O que está acontecendo? Eu sou alguém que sabe a verdade. Ele caminhou lentamente em direção a Isabela, enquanto Luana se colocava entre ele e a menina. A verdade que você, Luana, está tentando esconder. Mais ecos reverberaram pelo espaço, enquanto Helena percebeu que a atmosfera estava mudando novamente. Agora não é hora para isso, Victor gritou, mas a tensão nos rostos de todos indicava que sabiam muito mais do que estavam dispostos a revelar. Isabela tem um destino a cumprir. As palavras do homem pareciam fazer o chão tremer.
E eu estou aqui para garantir que isso aconteça, mesmo que você não queira. O horror tomou conta da sala. Helena olhou para a menininha em sua cama, indefesa e inocente, e sentiu uma onda de desespero. O que estava realmente acontecendo? Com as revelações proferidas e a presença ominosa daquele homem, um peso imenso se instalou sobre todos vocês. E assim, imersos em segredos, a pergunta assombrava o ar pesado. Como a vida de Isabela se encaixava neste quebra-cabeça sombrio, enquanto as peças. E a verdade, como uma sombra traiçoeira, estava mais perto do que ninguém poderia prever. A sala estava mergulhada em um silêncio pesado. O homem de terno se aproximou. Sua presença imponente dominava o espaço. Isabela tem um destino a cumprir. As palavras dele reverberavam como se estivessem sussurradas dentro da cabeça de cada um ali. Helena sentiu um frio correr pela espinha, enquanto os outros olhares se entrelaçavam em confusão e medo. Luana deu um passo à frente, a voz trêmula, mas firme. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre minha filha? O desespero transparecia em seu olhar, mas ele não parecia intimidado. Não estava preparada para isso, Luana. Você e Victor fizeram escolhas que afetaram a vida dela muito antes de ela nascer. Ele gesticulou em direção a Isabela, que ainda atordoada, olhava para os dois adultos com uma mistura de confusão e medo. Você não pode falar assim com ela. Victor interveio, a raiva pulsando em suas veias. Isabela é minha filha. Mas as palavras tinham um peso diferente. Ele também começava a duvidar. Filha? Você realmente acredita nisso? O homem se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com um conhecimento oculto. Essa criança não é o que você pensa. O coração de Helena disparou. A cada palavra, uma nova camada de terror se formava. O que ele queria dizer? O que estava realmente acontecendo? Luana parecia prestes a colapsar. O que está acontecendo aqui? Diga logo! O homem respirou fundo, com um ar de satisfação crescente. Isabela é alguém muito especial. Ela foi escolhida para algo maior, algo que vocês têm ignorado. E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, ele se virou e puxou uma pequena caixa do bolso. Ao abri-la, uma luz intensa irrompeu, quase cegante. Todos se recuaram, cobrindo os olhos, enquanto a luz dançava como uma chama viva. Não! O que você está fazendo? Luana gritou, mas a caixa emanava uma energia quase hipnótica. Isabela, em um estado de transe, estendeu a mão em direção à luz. Helena tentou puxá-la de volta. Isabela, não! Mas era tarde demais. A garotinha foi atraída pela luz, um olhar absorto no rosto. E num instante, a sala inteira pareceu se distorcer. Sombras começaram a se mover, sussurros tomaram conta do ambiente. O homem olhou com um riso sombriamente satisfeito. Na escuridão que se aproximava, Helena sentiu seu estômago revirar. A sensação de que algo irrevogável havia mudado tomou conta dela. E, de repente, uma explosão de sons, gritos, alarmes. O caos estava de volta. O que estava acontecendo? O que eles haviam feito? Isabela, volte! Helena gritou, mas a luz começou a se concentrar em torno da menina. O homem parecia em transe, formando uma conexão com Isabela de além do que qualquer um poderia compreender. Luana estava paralisada e Victor estava em um estado de choque. Foi quando, de dentro da luz, uma voz conhecida ecoou. Mãe! Pai! Era a voz de Isabela, clara e forte. Mas não soava como dela. Era uma entonação diferente, mais madura. Eu sou mais do que vocês sabem.
Um silêncio profundo se instalou novamente. A revelação era esmagadora. O olhar de Luana escureceu. O que é? O que você está dizendo? A expressão de camaradagem e amor se transformou em perplexidade. Ela precisa saber a verdade, Luana. É hora de desenterrar o que você escondeu. O homem declarou, a intensidade crescendo. Helena olhou para Isabela, que começava a brilhar na luz, suas feições se transformando. A garotinha estava mudando. Em vez de ser tragada pelo medo, ela estava sendo moldada por algo maior. Algo que todos ali desconheciam. Vocês não entendem. Sempre esteve perto, mesmo que você tenha tentado esconder. A luz pulsou como uma batiba de tambor, lançando as sombras de Luana e Victor no chão. Isabela é parte de algo que transcende o que vocês conhecem. E da mesma forma que surgira, a luz começou a desaparecer. O homem, agora com um sorriso enigmático, disse: "Preparem-se. A verdade está prestes a se desdobrar, em uma forma que vocês nunca imaginaram. Uma nova onda de pânico tomou conta, enquanto Isabela se tornava uma versão de si mesma que ninguém reconhecia. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma onda de confusão, medo e um novo tipo de esperança. O que realmente estava acontecendo? E o que significava tudo isso para Isabela, para Victor e para ela mesma? Eles estavam prestes a desvendar mistérios que poderiam mudar tudo, ou então se perder em uma escuridão que eles nunca acharam que existiria. A sala continuava envolta em um tumulto indescritível. A luz que envolvia Isabela se dissipava, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Os olhos de Helena estavam fixos na menina, agora paralisada numa expressão entre assombro e incerteza. O homem sorria, uma satisfação inquietante refletindo em seu olhar. Você não entende, não é? A voz dele era como um mistério do qual ninguém tinha chave. Isabela foi escolhida para um propósito maior, e você dois. Ele se voltou para Victor e Luana. E um brilho intenso explodiu, lançando todos para trás. Helena ficou tonta e, ao se recompor, percebeu que estava em um lugar diferente. O ambiente se transformou. O hospital desapareceu e agora eles estavam em um espaço escuro, dominado por sombras dançantes. Os rostos de Victor e Luana estavam pálidos, perplexos. "Por que estamos aqui?" Victor perguntou, sua voz soando distante. E antes que alguém pudesse responder, Isabela começou a falar, um tom diferente na voz. Eu sou a chave." As palavras dela ecoaram como um trovão. A chave? Para o quê? Helena estava aterrorizada. Isabela não parecia ser a mesma criança que ela conhecia. Algo mais profundo estava à espreita, para abrir o que foi selado. O que vocês escondem? O homem sorriu, convencido de que tinha o controle da situação. Sei que a verdade está escondida em sua memória, e com isso, vocês dois se tornam as peças que faltam para completar o quebra-cabeça. Luana interrompeu, a voz embargada. Que quebra-cabeça? Do que você está falando? Não havia mais paciência. O pânico começou a transparecer. Isabela virou a cabeça para Luana, um olhar intenso e penetrante. Mãe, não sou sua filha. Um silêncio opressor. As palavras caíram como uma bomba. Helena sentiu o coração parar por um momento. O que estava acontecendo? Essa não podia ser a verdade. Ela conhecia a Isabela. O que você quer dizer? Perguntou quase um sussurro. Eu sou de outro lugar. Um lugar que vocês não conhecem. O olhar de Isabela se iluminou enquanto ela falava, seus olhos refletindo um entendimento além do humano. E esse homem, ele está aqui para me proteger, para me libertar. A tensão se transformou em pânico.
As sombras começaram a girar ao redor deles. E mesmo assim, Helena não conseguia desviar o olhar de Isabela. Liberar de quê? Ela não conseguia compreender. Liberar de um passado que deveria ter permanecido enterrado. O homem assentiu com a cabeça, todo olho ainda em Isabela. Um passado que pode destruir todos vocês, se não for controlado. Agora, a sala inteira parecia girar. Os sons se tornavam confusos, misturando gritos com pedidos de ajuda. O que você quer dizer? O passado de quem? O desespero dominava os rostos ao redor. 2 de vocês precisam decidir. O homem fez uma pausa e todo olhar se fixou nele. Ele olhou diretamente para Victor e Luana. Qualquer escolha errada pode levar a consequências catastróficas. E a verdadeira identidade de Isabela será a chave para isso. O choque se espalhou como fogo em palha. Helena sentiu uma onda de tristeza e desespero. O que mais ela não sabia sobre Isabela? O que havia escondido no passado deles? Ela percebeu que os segredos da garotinha não eram apenas sobre saúde, mas sobre algo muito mais profundo e destrutivo. E enquanto Helena tentava organizar os pensamentos, uma batida surgiu do nada. Era um som ecoante, forte, que parecia vir de dentro da própria consciência dela. Isabela, fofa, você precisa voltar a nós. O que a decisão traria? E pior, o que estava escondido nos segredos que cercavam a vida de Isabela. Com cada respiração, a situação se tornava mais ameaçadora. A vida dela, a de Victor, a de Luana e até mesmo a de Helena estava em jogo em um tabuleiro de xadrez onde a verdade era a rainha. E todos estavam prestes a dar o último xeque-mate. A sala continuava envolta em um tumulto indescritível. A luz que envolvia Isabela se dissipava, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Os olhos de Helena estavam fixos na menina, agora paralisada numa expressão entre assombro e incerteza. O homem sorria, uma satisfação inquietante refletindo em seu olhar. Você não entende, não é? A voz dele era como um mistério do qual ninguém tinha chave. Isabela foi escolhida para um propósito maior. E vocês dois, ele se voltou para Victor e Luana, estão no meio disso tudo sem perceber. A tensão subiu. Helena sentiu um nó na garganta. O que você está tentando dizer? O que isso tem a ver com a saúde de Isabela? Sua mente fervilhava com possibilidades e dúvidas. Então, como se tivesse pressentido a desconfiança dela, o homem se aproximou de Isabela novamente. Você sabe quem é. É hora de dizer a verdade. E então, antes que alguém pudesse intervir, ele estendeu a mão e tocou levemente a testa da garotinha. Um brilho intenso explodiu, lançando todos para trás. Helena ficou tonta e, ao se recompor, percebeu que estava em um lugar diferente. O ambiente se transformou. O hospital desapareceu e agora eles estavam em um espaço escuro, dominado por sombras dançantes. Os rostos de Victor e Luana estavam pálidos, perplexos. Por que estamos aqui? Victor perguntou, sua voz soando distante. E antes que alguém pudesse responder, Isabela começou a falar, um tom diferente na voz. Eu sou a chave. As palavras dela ecoaram como um trovão. A chave? Para o quê? Helena estava aterrorizada. Isabela não parecia ser a mesma criança que ela conhecia. Algo mais profundo estava à espreita. Para abrir o que foi selado, o que vocês escondem? O homem sorriu, convencido de que tinha o controle da situação. Sei que a verdade está escondida em sua memória. E com isso, vocês dois se tornam as peças que faltam para completar o quebra-cabeça. Luana interrompeu, a voz embargada. Que quebra-cabeça? Do que você está falando? Não havia mais paciência. O pânico começou a transparecer.
Isabela virou a cabeça para Luana, um olhar intenso e penetrante. Mãe, não sou sua filha. Um silêncio opressor. As palavras caíram como uma bomba. Helena sentiu o coração parar por um momento. O que estava acontecendo? Essa não podia ser a verdade. Ela conhecia Isabela. O que você quer dizer? Perguntou, quase um sussurro. Eu sou de outro lugar. Um lugar que vocês não conhecem. O olhar de Isabela se iluminou enquanto ela falava, seus olhos refletindo um entendimento além do humano. E esse homem, ele está aqui para me proteger, para me libertar. A tensão se transformou em pânico. As sombras começaram a girar ao redor deles. E mesmo assim, Helena não conseguia desviar o olhar de Isabela. Liberar de quê? Ela não conseguia compreender. Liberar de um passado que deveria ter permanecido enterrado. O homem assentiu com a cabeça, todo o olho ainda em Isabela. Um passado que pode destruir todos vocês, se não for controlado. Agora a sala inteira parecia girar. Os sons se tornavam confusos, misturando gritos com pedidos de ajuda. O que você quer dizer? O passado de quem? O desespero dominava os rostos ao redor. Dois de vocês precisam decidir. O homem fez uma pausa e todo olhar se fixou nele. Ele olhou diretamente para Victor e Luana. Qualquer escolha errada pode levar a consequências catastróficas. E a verdadeira identidade de Isabela será a chave para isso. O choque se espalhou como fogo em palha. Helena sentiu uma onda de tristeza e desespero. O que mais ela não sabia sobre Isabela? O que havia escondido no passado deles? Ela percebeu que os segredos da garotinha não eram apenas sobre saúde, mas sobre algo muito mais profundo e destrutivo. E enquanto Helena tentava organizar os pensamentos, uma batida surgiu do nada. Era um som ecoante, forte, que parecia vir de dentro da própria consciência dela. Isabela fofa, você precisa voltar a nós. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, uma explosão repentina de luz iluminou a sala. Um clarão ofuscante surgiu do caderno que Luana ainda segurava. E em um movimento frenético, as páginas começaram a girar como uma tempestade. Todos estavam hipnotizados, observando as folhas se folhearem sozinhas, revelando desenhos e textos que piscavam. Isso não é normal! Helena gritou, enquanto a sala era banhada pela luz. As sombras começaram a se contorcer, e um grito coletivo irrompeu do grupo. Mas, à medida que o pânico tomava conta, a imagem de Isabela se transformou novamente. Ela agora estava cercada por uma aura dourada, e seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural. Eu sou a escolhida, Isabela declarou, com uma voz que ecoou pela sala. Mas isso não foi uma escolha apenas minha. Foi de vocês também. E foi ali a verdade mais devastadora que Helena nunca poderia imaginar. Luana, aquela mãe atenta e protetora, era a verdadeira fonte daquilo tudo. O olhar de Isabela se voltou para ela. Você escondeu quem eu realmente sou. Você sabia sobre isso quando me trouxe ao mundo. O impacto da palavra mãe foi como uma explosão. Um silêncio mortal trouxe a sala. Helena ficou boquiaberta, o coração acelerado. Se Luana não era mãe verdadeiramente, quem era Isabela então? E o que mais estava escondido naquele caderno? A sala não era apenas um lugar de cura. Era um campo de batalha de segredos, onde cada escolha poderia mudar o destino de todos ali. O que realmente estava em jogo? O que o homem queria dizer sobre o passado de Isabela? A temperatura parecia cair, e a verdade, como um monstro, estava prestes a se revelar com toda a sua força. E no tumulto o eco da pergunta permanecia. O que vocês farão agora?
A sala continuava envolta em um tumulto indescritível. A luz que envolvia Isabela se dissipava, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Os olhos de Helena estavam fixos na menina, agora paralisada numa expressão entre assombro e incerteza. O homem sorria, uma satisfação inquietante refletindo em seu olhar. Você não entende, não é? A voz dele ecoou. Isabela foi escolhida para um propósito maior. E vocês dois... Ele se voltou para Victor e Luana. Estão no meio disso tudo, sem perceber. A tensão subiu. Helena sentiu um nó na garganta. O que você está tentando dizer? O que isso tem a ver com a saúde de Isabela? Sua mente fervilhava com dúvidas. Então, como se tivesse pressentido a desconfiança dela, o homem se aproximou de Isabela novamente. Você sabe quem é. É hora de dizer a verdade. Ele estendeu a mão e tocou levemente a testa da garotinha. Um brilho intenso explodiu, lançando todos para trás. Helena ficou tonta e, ao se recompor, percebeu que estava em um lugar diferente. O ambiente se transformou. O hospital desapareceu. E agora eles estavam em um espaço escuro, dominado por sombras dançantes. Os rostos de Victor e Luana estavam pálidos, perplexos. Por que estamos aqui? Victor perguntou, sua voz soando distante. E antes que alguém pudesse responder, Isabela começou a falar, um tom diferente na voz. Eu sou a chave. As palavras dela ecoaram como um trovão. Para o quê? Helena estava aterrorizada. Isabela não parecia ser a mesma criança que ela conhecia. Algo mais profundo estava à espreita. Para abrir o que foi selado. O que vocês escondem. O homem sorriu, convencido de que tinha o controle da situação. Sei que a verdade está escondida em sua memória. E com isso, vocês se tornam as peças que faltam para completar o quebra-cabeça. Luana interrompeu, a voz embargada. Que quebra-cabeça? Do que você está falando? O pânico começou a transparecer. Isabela virou a cabeça para Luana, um olhar intenso e penetrante. Mãe, não sou sua filha. Um silêncio opressor. As palavras caíram como uma bomba. Helena sentiu o coração parar por um momento. O que estava acontecendo? Essa não podia ser a verdade. Ela conhecia Isabela. O que você quer dizer? Perguntou, quase um sussurro. Eu sou de outro lugar. Um lugar que vocês não conhecem. O olhar de Isabela se iluminou enquanto ela falava. Seus olhos refletindo o entendimento além do humano. E esse homem, ele está aqui para me proteger, para me libertar. As sombras começaram a girar ao redor deles. Liberar de quê? Helena não conseguia compreender. Liberar de um passado que deveria ter permanecido enterrado. O homem assentiu. Um passado que pode destruir todos vocês, se não for controlado. Agora, a sala inteira parecia girar. Os sons se tornavam confusos, misturando gritos com pedidos de ajuda. O que você quer dizer? O passado de quem? O desespero dominava os rostos ao redor. 2 de vocês precisam decidir. O homem fez uma pausa. Qualquer escolha errada pode levar a consequências catastróficas, e a verdadeira identidade de Isabela será a chave para isso. Um barulho ecoou como uma explosão, fazendo as sombras se contorcerem. Uma parede do ambiente parecia desmoronar, e do outro lado dela surgiu uma figura, um homem envolto em um manto escuro com um rosto familiar. Era o pai de Helena, que desaparecera há anos. Pai? O sussurro escapou de seus lábios, como se não pudesse acreditar no que via. O homem olhou para ela e um sorriso triste surgiu em seu rosto. Helena, temos muito a discutir.
O impacto da verdade estilhaçou o ambiente. O homem sorriu, sabendo que havia causado aquele estrago. Um passado que você nunca soube, uma conexão que vai muito além de qualquer um aqui. O coração de Helena disparou. O que ele queria dizer? Você não é apenas uma enfermeira simples. O homem de manto continuou. Você tem um poder ancestral que ignora. Por causa de Isabela, esse poder foi ativado. E enquanto ele falava, um brilho emanou do manto, formando uma neblina ao redor de Isabela. Isabela começou a brilhar novamente, sua expressão mudando de confusão para determinação. Estou aqui para reverter o que foi feito, o que foi escondido. A verdade deve ser revelada. Cale-se! O homem misterioso gritou, o ambiente tremendo com suas palavras. A verdade é uma arma cruel. O choque na sala foi palpável. Helena olhou para Victor e Luana, buscando respostas em seus rostos, mas o que viu foi apenas confusão e medo. Tudo estava prestes a desmoronar. As sombras começaram a se aproximar, formando tendas ao redor deles, como se estivesse prestes a engoli-los. Cada segundo se arrastava, e a sensação de urgência crescia. O que faremos agora? O desespero tomou conta da cena. E então, com um movimento rápido, o homem de manto se virou para Isabela. Você tem de escolher agora! Siga o caminho da escuridão ou da luz. As palavras ecoaram e todos na sala sentiram o peso dela, como uma ameaça iminente. O que Isabela escolheria? Helena sabia que suas vidas dependiam disso. E enquanto sombras cercavam a todos, a dúvida pairava no ar. Qual seria o destino sombrio que os aguardava? Isabela olhou para o homem de manto, seus olhos brilhando com um misto de coragem e medo. Eu não escolho a escuridão! Sua voz era clara como cristal. O homem hesitou e o ar ficou pesado, como se a sala estivesse prestes a desmoronar sob o peso da verdade. Você tem que decidir, pequena. Ele insistiu, a pressão no ambiente crescendo. Só você pode decidir o destino de todos aqui. Helena sentiu suas mãos tremerem. Isabela, escute sua mãe! Gritou Luana, a voz carregada de desespero. Você é minha filha! Mas Isabela não pareceu abalar-se. Eu sou algo mais. Ela respondeu, sua expressão firme. Então um turbilhão de luz pairou ao redor dela, como se a essência de sua identidade estivesse se desdobrando. O homem de manto avançou, mas Helena se colocou na frente de Isabela, coração em frangalhos. Não a machuque! A sala em volta começou a vibrar. As paredes pareciam pulsar e o chão tremia levemente. O que você quer dela? Victor gritou, sua voz cortando através do caos. A verdade será revelada quando ela fizer a escolha certa, respondeu o homem, o sorriso se desvanecendo. E naquele instante, Isabela respirou fundo. Meu destino não será decidido por vocês. Ela ergueu uma mão. E de repente, a luz explodiu em cores vibrantes, uma aurora que ofuscou todos os outros ao seu redor. A sala tremeu e, com força, borbulhos de energia começaram a envolvê-la. Helena sentiu seu corpo inteiro vibrar, como se estivesse em um sonho. Entre outras coisas, a luz trouxe imagens. Helena viu flashes de momentos do passado. Uma garotinha de cabelos cacheados rindo em um parque, um pai se afastando, lágrimas em uma festa. E no centro disso tudo, Isabela, crescida entre protegidos e sombras. Um nó se formou em sua garganta ao entender que aquelas imagens não eram apenas dela, mas uma ligação entre todos. O que você entende agora? O homem perguntou. Não é apenas sobre você, mas sobre todos nós. As palavras ressoaram no espaço, como uma sinfonia de verdades. O clima mudou. O poder que emanava de Isabela não era do medo, mas do amor.
e do controle. Eu não sou só filha de vocês. Sou um elo entre este mundo e o que ficou para trás. Ela declarou, e a sala inteira pareceu parar. O tempo parecia suspenso. A luz cresceu, envolvendo todos, e naquela fração de segundo, Helena sentiu uma conexão, um laço forte que unia cada um deles. A dor e o amor se entrelaçavam. E a verdade estava finalmente se revelando. E então, aquele momento desprendido de tempo transformou-se em um som estrondoso, como se o próprio universo estivesse se reconfigurando. Mas, à medida que a luz pulsava, Isabela sorriu, um sorriso que parecia encher todo o espaço de esperança. Não há necessidade de mais medo. Juntos nós podemos desatar este nó. E a sala iluminou-se, com as cores dançando no ar. Helena se virou para Victor e Luana. E um entendimento profundo passou entre eles. O passado poderia ser liberado, mas somente com a união e a aceitação do que realmente eram um para o outro. Finalmente, como uma flor desabrochando, seus corações se abriram. O homem de manto inclinou a cabeça, um sinal de respeito. Vocês passaram na prova, a escolha foi feita. E com isso, a luz se intensificou antes de se desintegrar em milhares de partículas brilhantes. O hospital voltou ao normal, mas havia uma diferença. O peso dos segredos se dissipou e uma nova energia começou a surgir. Cada um tinha um novo papel a desempenhar. Uma nova jornada estava prestes a começar, mas Isabela, com um brilho renovado, era a chave. A tensão havia se dissipado. Helena olhou para Isabela e um sorriso iluminou seu rosto. Você está comigo, sempre, disse, e a menina assentiu. Victor e Luana trocaram um olhar carregado de significado. As palavras não eram necessárias. A verdade os unia agora. E enquanto todos se abraçavam, um frio percorreu a sala. Algo ainda pairava no ar. Isso não acabou. Um último sussurro ecoou, e a tela escureceu. Então, uma voz profunda ressoou. A verdade está além do que você pode ver, e a jornada está apenas começando. Pare agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esculpa esse botão de like agora, porque isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impressionante. Você precisa compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O apoio de vocês é o que nos move. Vamos juntos, pois apenas os verdadeiros fãs entendem o que significa estar aqui.